Começa agora. Aedas no ar. Ei, povo! Um olá para você que nos ouve pelo rádio ou pela internet. É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 joias, pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Nesta edição, a gente dá continuidade à conversa que iniciamos na edição 151 com as advogadas da AEDAS, Larissa Assunção e Gabriela Soares, da equipe de estratégias jurídicas da reparação. O tema, mais uma vez, é a liquidação coletiva no quadro Saber é Direito. Então, fique com a gente para ficar bem informada, bem informado sobre a reparação dos danos aqui na nossa região. Você está ouvindo Aedas no ar. Saber é direito. Há 3 semanas, trouxemos aqui no Aedas no Ar a terceira edição do quadro Saber é Direito, que abordou alguns dos muitos detalhes sobre a liquidação coletiva dos danos individuais. Naquela ocasião, as advogadas Larissa e Gabriela nos explicaram sobre o papel da perícia judicial e a construção da matriz de danos. Elas voltam nesta edição para dar continuidade a essa prosa tão importante para as pessoas atingidas. Por aqui vamos falar sobre o papel das ATIs na perícia, a prescrição dos danos individuais e os próximos passos da reparação. Hoje vamos começar a nossa conversa com a Larissa. Larissa, por favor, gostaria que explicasse para os nossos ouvintes o papel das ATIs, entre elas a AEDAS, nesse trabalho de perícia. A AEDAS, na qualidade de assessora técnica independente, atua com um duplo escopo de atividades, pois são assistentes técnicos das instituições de justiça e assessoram as pessoas atingidas no processo de reparação integral. Nesse sentido, a AEDAS atua tanto facilitando a comunicação entre a população atingida, os seus representantes legais e outros atores no processo judicial, como no caso da perícia realizada pelo CTC, quanto produzindo, de forma coletiva e participativa, materiais para auxiliar as instituições de justiça na produção de provas. Assim, o papel da AEDAS na perícia está relacionado diretamente com a participação informada dos atingidos e atingidas, de modo a garantir o direito à informação nos processos de reparação. A AEDAS acompanhou atividades no campo, com equipe multidisciplinar, para a coleta de provas pela perícia e apresenta sugestões e quesitos relatados nos espaços participativos com as pessoas atingidas, como nos grupos de atingidos e atingidas, GAAs, no grupo das comissões, nas visitas técnicas e nos canais de atendimento. Estas sugestões e questionamentos podem ser utilizados para fundamentar pesquisas e estudos, fortalecendo o entendimento e a atuação das pessoas no processo de mobilização, bem como apontando questões técnicas e jurídicas sobre a perícia, que necessitam de maior aprofundamento nos estudos e investigações em andamento. A AEDAS pode criticar, apontar dúvidas, complementar, atribuir conclusões e apresentar pareceres aos resultados com base em estudos realizados pelas consultorias contratadas para a produção de evidências próprias e identificadas nos espaços de participação popular. Também é papel das ATIs fortalecer a participação direta dos atingidos nos espaços deliberativos com os atores do processo, compreendendo que isso é um direito estabelecido na PENAB e na PEAB, fundado na participação informada. Ô Larissa, é importante frisar que no atual momento a AEDAS atua somente com o plano de trabalho do acordo. Além dessas, temos as atividades do processo judicial que incluem o acompanhamento das perícias. Como a mineradora Vale, causadora do desastre crime, tem atuado para inviabilizar
o papel da ATI. Um ponto de destaque sobre a atuação da AEDAS na perícia é que a Vale vem agindo no processo para reduzir o espaço de atuação das ATIs, sob o argumento de não haver distinção entre as atividades relacionadas ao acordo e as atividades relacionadas ao processo. Como sabemos, as atividades do acordo estão relacionadas aos danos coletivos e difusos, os quais também estão sendo discutidos a partir da realização de perícia, como no caso dos estudos de risco à saúde humana e risco ecológico. A Vale vem tentando impedir a ampliação e a divulgação dos estudos, dizendo que o acordo realizado em 2021 prevê a extinção das chamadas e subprojetos. Esta disputa está em andamento. Sobre as atividades das ATIs relacionadas ao processo, a Vale tenta se eximir da responsabilidade de garantir o direito das pessoas atingidas de serem assessoradas pelas ATIs, sob o argumento de que o acordo engloba o pagamento de todas as atividades das ATIs, não havendo distinção entre os escopos de atividades. Esse argumento vem sendo negado no Judiciário, que tem reconhecido tanto a diferença nos escopos de atuação quanto a distinção das fontes de custeio das atividades. Negar às ATIs o papel de acompanhar as perícias e de também produzir pareceres técnicos e estudos é destituir os atingidos do direito garantido pelas legislações específicas, que prevêem a necessidade do acompanhamento técnico para garantir a paridade de armas entre os atingidos e a responsável pelo dano e equivalência técnica entre as partes. As ATIs têm passado por momentos de muita disputa e perda de espaço de atuação, pela ausência de planos de trabalho específico, para o acompanhamento de atividades, como a própria perícia judicial, o acompanhamento das demandas emergenciais e acompanhamento dos estudos de risco, o que termina por prejudicar e violar direitos da população atingida. O que difere os estudos da perícia daqueles realizados no âmbito dos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico? As chamadas são diferentes dos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico, que é feito pelo grupo EPA, e trata de uma outra pesquisa com metodologias e fases diferentes dos projetos realizados pela perícia judicial. Os estudos de risco foram demandados pelos órgãos públicos de saúde e de meio ambiente de Minas Gerais, em parceria com as instituições de justiça, e serão desenvolvidos pelas consultorias especializadas com custeio da Vale. O objetivo dos estudos é identificar os riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, devido à presença do rejeito no solo e nas águas do Rio Paraopeba, e definir estratégias integradas de intervenção sobre o território impactado. E Larissa, qual foi a decisão dos juízes sobre as pesquisas pela perícia? Na primeira instância, a Vale afirmou que as chamadas que versam sobre os direitos difusos e coletivos foram extintas, conforme expressamente pactuado no item 4 do anexo 11 do Acordo Judicial. Assim, pediu que fossem desentranhados dos autos dos respectivos incidentes processuais, dada a extinção das perícias a eles referentes, ou para que fossem mantidos sob sigilo e sem produzir quaisquer efeitos processuais e jurídicos. Pediu também para ser reconhecida a natureza coletiva e difusa dos estudos de risco à saúde humana e risco ecológico, devendo ser custeado pelos valores do acordo. O juiz, Dr. Murilo, rejeitou os pedidos da mineradora, que recorreu, mas não teve o recurso acolhido. Os desembargadores entenderam que o conhecimento produzido pelos peritos deve ser acessível às partes, assistentes técnicos e à sociedade em geral, dada a gravidade e a amplitude dos danos causados pelo desastre. Para os desembargadores, qualquer pesquisa já feita deve ser publicizada para garantir transparência e permitir que todas as partes interessadas possam utilizar os dados e resultados obtidos. E o que contém nesses estudos e o que os desembargadores ressaltaram sobre a fonte de custeio? Os estudos elaborados pela perícia contêm avaliações e resultados importantes na identificação da situação do meio ambiente, condições de saúde, danos ao turismo, aos serviços de proteção socioassistencial, atividades produtivas, formais e informais, após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Esses estudos são essenciais para orientar as ações de mitigação e reparação dos danos causados pelo desastre, garantindo que as medidas adotadas sejam baseadas em evidências científicas robustas e contemplem a totalidade dos impactos, tanto coletivo quanto difuso. Além disso, ressaltaram que a fonte de custeio desses estudos está fora do teto do acordo. Muito obrigado pelas informações, Larissa. Nós vamos para um rápido intervalo. A prosa é boa, fique por aí, porque voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o AEDAS no ar, informativo da assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019
em Brumadinho. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais. Você nos encontra pelo @aedasmg. O tema desta edição do Aedas no Ar é a liquidação coletiva. Estamos recebendo as advogadas da Aedas, Gabriela e Larissa, para mais uma prosa do quadro Saber é Direito, com um assunto importante para a população atingida. Você está ouvindo Aedas no Ar. E para continuarmos a nossa conversa e falarmos dos próximos passos, lembramos que em dezembro do ano passado, o juiz Murilo Silvio de Abreu convocou uma audiência para contextualização sobre os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico e acompanhamento deles pelo CTC, UFMG. Larissa, eu gostaria que explicasse para os nossos ouvintes mais detalhes sobre esta audiência. A audiência de contextualização, realizada em dezembro de 2024, tinha como objetivo sanar as dúvidas acerca do andamento da execução dos estudos de risco à saúde humana e risco ecológico realizados pelo Grupo EPA, financiados pela Vale, e do acompanhamento desses estudos que deveria ser realizado pelo Comitê Técnico Científico da UFMG, a perita judicial. O pressuposto dessa audiência foi a divergência de posicionamento entre o Grupo EPA e o CTC da UFMG. Enquanto o primeiro, o Grupo EPA, afirmou ter finalizado a fase 1 dos estudos, estando em andamento as etapas de devolutivas, o segundo afirmou, o Comitê da UFMG, que não acompanhou a execução dos estudos por ausência de plano de trabalho definitivo que contenha detalhes de escopo, cronograma e atividades específicas a serem desenvolvidas. Na ocasião, as ATIs pontuaram a diferença de escopo de atuação do Grupo EPA e do CTC, considerando que o EPA é uma consultoria especializada financiada pela Vale, enquanto o CTC é a perita do juiz, que deve atuar para garantir a imparcialidade dos resultados técnicos e análises que contribuirão para o convencimento das decisões. As ATIs também reforçaram a importância de espaços como a audiência de contextualização para garantir a participação informada e a apresentação dos resultados dos estudos. Denunciaram as violações às pessoas atingidas, decorrentes do atraso na condução dos estudos, que impactam diretamente nas medidas de reparação, e solicitaram o direito de fala nas reuniões da auditoria e a divulgação pública dos resultados dos estudos entre as ATIs e a população atingida. O que fica evidente, a partir da audiência de contextualização, é a ausência de diálogo entre a perita judicial, CTC-UFMG, e a consultoria responsável pelos estudos de risco, o Grupo EPA, demonstrando prejuízos irreparáveis para o andamento do processo de reparação integral, por causa da morosidade daquelas partes compreenderem seus papéis no processo de reparação, bem como o lapso temporal exacerbado de quase 6 anos para oferecer respostas eficientes e responsáveis para a população atingida. Após a audiência de contextualização, o juiz autorizou que as ATIs se manifestassem no processo para trazer as demandas e avaliações das comunidades atingidas sobre o andamento dos estudos de risco, o que já foi realizado nesse ano. Considera-se esse posicionamento como um avanço na garantia da participação informada dos atingidos, corroborado através do direito à assessoria técnica independente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Aedas no Ar, Gabriela e Larissa. A participação de vocês com esse aprofundamento em questões importantes da reparação é essencial. Saber é direito e é isso que desejamos sempre cultivar aqui no nosso Aedas no Ar. No dia 13 de março, houve o julgamento dos embargos de declaração apresentados pela Vale contra a decisão dos desembargadores que manteve a inversão do ônus da prova e a divulgação dos estudos realizados pelo Comitê Técnico Científico da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. A decisão dos desembargadores foi favorável às pessoas atingidas, pois, com a inversão do ônus da prova, ficaria com a Vale a obrigação de provar que não causou dano. A decisão também favorecia as pessoas, pois era favorável à transparência dos estudos da perícia. Mais informações com o Douglas Kissen. Giro de notícias. Olá, Lucas. Um olá para todos os nossos ouvintes do Aedas no Ar. Os embargos de declaração da Vale foram analisados e rejeitados por decisão unânime na quinta-feira, dia 13 de março, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
em Belo Horizonte. O recurso da mineradora contestava a decisão dos desembargadores do TJMG, que foi favorável à liquidação coletiva dos danos individuais homogêneos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu a legitimidade das instituições de justiça no processo de reparação. O que é a inversão do ônus da prova? O ônus da prova é um termo jurídico que orienta a responsabilidade de quem tem o dever de provar se houve ou não o dano. No caso da inversão, o pedido é que a obrigatoriedade de provar que não houve o dano tem que ser de quem causou o dano, ou seja, a Vale, conforme previsto em lei e essencial para garantir a efetividade da reparação. Segundo a Vale, a liquidação coletiva não é uma medida adequada para aferir os danos individuais. A mineradora argumenta contra a representação dos atingidos pelas instituições de justiça e afirma que cada atingido deve ingressar com pedidos individuais na justiça para identificar e valorar os danos sofridos, bem como comprovar sua condição de atingido. Os embargos de declaração apresentados pela Vale foram rejeitados por decisão unânime dos desembargadores. As razões jurídicas para o não acolhimento dos embargos ainda não foram divulgadas. A previsão é que o acórdão seja publicado na próxima semana. Assim que for disponibilizado, comunicaremos com mais profundidade os motivos que fundamentam os votos dos desembargadores. Este julgamento representa mais uma vitória da luta das pessoas atingidas na busca pela reparação integral dos seus direitos. A mineradora Vale ainda pode recorrer dessa decisão. Mais informações você confere no nosso site aedasmg.org. Ei povo, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Aedas no Ar. Agradecemos a sua companhia pelo rádio ou pela internet. Estamos diariamente conectados e atualizando as informações da reparação no nosso site, o aedasmg.org, e nas redes sociais pelo @aedasmg. Um grande abraço, uma boa semana e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo Judicial de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota, João Paulo Dias, Lucas Jerônimo, Valmir Macedo e equipe de estratégias jurídicas da reparação. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto Aedas para a UPEBA.